Hoje nós vamos ter Jesus histórico, evidências da existência de Jesus. Jesus de Nazaré é considerado o homem mais importante da humanidade. Ele criou a religião mais seguida, o cristianismo. O calendário mais usado globalmente foi estruturado pelo suposto ano de seu nascimento, dividido na história em depois e antes de Cristo. Mas será que ele realmente existiu? Será que um grupo de pessoas daquela época não inventaram sobre ele e enganaram bilhões de pessoas até os dias de hoje? É por isso que apresentaremos esse trabalho sobre Jesus histórico, que são as evidências da existência de Jesus. O termo Jesus histórico refere-se à tentativa da recriação do Jesus de Nazaré, do século I. Aqui está a caixa, o ossuário de Tiago. Na escrita Tiago, filho de José, tá uma caligrafia. Porém aqui, irmão de Jesus, é uma caligrafia diferente. Talmud, ele foi um documento antigo, que ele foi feito no primeiro século, que foi dos anos 75 a 120 depois de Cristo. Está escrito: na véspera da Páscoa, Yeshua foi pendurado em um arauto. Essa parte que fala da feitiçaria, as pessoas que não acreditavam que ele era o Cristo, o Messias, falavam que ele praticava feitiçaria por causa dos milagres, das ações que Jesus fazia, que eles não sabiam identificar o que era. Falavam que Jesus era um bruxo, que ele era um mago e praticava feitiçaria. Quem quiser apresentar algo em sua defesa, que venha e o faça. Mas nada foi apresentado em sua defesa, que ele foi crucificado. E se Jesus não existiu, de pessoas que tentaram enganar a sociedade, criar uma imagem e fazer ela ganhar fama para algum motivo? Só que isso não tem como. Todos esses escritos que falam da existência de Jesus são de pessoas que não tinham nenhum contato, são fontes independentes. Do testemunho de Flaviano. E o testemunho diz: havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, e silício, chamado de homem. Ele era o Cristo. Só que a tradução em grego fala que o era, ele tem dois significados. E também pode ser, ele parecia o Cristo. Antigamente eles usavam muito esta vasilha aqui, que geralmente era chamada de gamela. Eles usavam muito para comer, mas não era desse tamanho. Aqui são artesanatos que eles geralmente faziam, e usavam muito também cestos. Também madeira, colher de pau, bucha. Era através dos papiros, que eram os principais materiais lá na época, né? Para escrever textos longos, pergaminhos, escritos pelo apóstolo Paulo, que foram divididos em 4 categorias: as cartas soteriológicas, as cartas pastorais, as cartas de prisão e as cartas escatológicas. Vou falar agora aqui sobre Tácito, né? Tácito sobre Jesus. Tácito foi um historiador e senador romano não cristão. Ele menciona Jesus como um homem sábio que foi executado por Pôncio Pilatos. Tácito não tinha empatia alguma pelos cristãos, tanto que ele se refere a eles como inimigos do gênero humano. Essa aqui é uma pequena representação de Jerusalém. Aqui é a Gólgota, que recebeu esse nome por 2 motivos. O primeiro, por ela ter um formato de caveira. E o segundo, porque como aqui aconteciam as crucificações, acaba tendo um acúmulo de ossos e caveiras. Aqui na Gólgota era onde aconteciam a penalidade máxima, que é a crucificação, na qual Jesus foi submetido. Dependendo da classe social da pessoa, ou seja, se ela é rica ou pobre, ela tinha 2 destinos depois de sua morte. Se ela fosse rica e a família tivesse condições de pagar, ela iria ter direito a uma tumba. Caso contrário, a pessoa fosse pobre, ela iria parar no Vale do Geeno, que era conhecido como o lixão de Jerusalém, onde essas pessoas pobres eram queimadas. O Jesus, ele só teve o direito de ter uma tumba porque o José de Arimateia pagou para ele ter uma tumba. Eu vou falar sobre 2 tipos diferentes de fontes que comprovam a existência de Jesus. O primeiro é o P37, que é um documento antigo que cita o apóstolo Mateus. Mateus 20, 19 a 52, que fala a última ceia, traição de Judas e a prisão de Jesus. Temos as cartas paulinas. As cartas paulinas
foram escritos pelo apóstolo Paulo, que são essenciais tanto para o estudo da teologia e a ética cristã. Antigamente, como era um processo bem complexo, por conta que as cópias eram feitas de um jeito manual, acabava deixando um pouco cansativo e bem lento o processo. E também os materiais eram bem limitados e um pouco caros. E também tinha muitas pessoas que eram analfabetas e acabavam complicando um pouco. Eu vou dar um exemplo de 3 documentos que eram mais usados: pergaminhos, papiros e tabuinhas. Os pergaminhos eram feitos com pele de animais e era principalmente usado por Roma. Os papiros eles eram feitos com a planta aquática lá do Egito e as tabuinhas eram escritas temporárias que eram feitas em pedras.